Oi, bom dia, pessoal. Bom, boa tarde aqui na Inglaterra. Bom, dados os problemas técnicos, vou começar sem os devidos formalismos, que eu espero que a gente consiga ter mais pro final. Então, para quem não me conhece, embora eu acho que a maioria de vocês já me conhece, mas para quem não me conhece, bom, eu sou o Guilhermo, eu fiz o doutorado lá no PPG, sob a orientação da professora Maria Cássira, e eu fiquei um ano de pós-doc lá com a professora Lavínia e depois eu vim fazer pós-doc aqui na Universidade de Cambridge. Né? Então, meu background é de genética de populações, eu comecei na genética de populações, depois passei mais para biologia evolutiva, e aqui na Universidade de Cambridge eu mudei um pouco o foco da minha pesquisa, eu passei de estudar evolução nos bichinhos a estudar enfermedades mediadas pelo sistema imune em humanos. Então é um pouco uma mudança de foco, na qual eu ainda estou aprendendo, né? Então agora estou no departamento de medicina, mas digamos na área mais da bioinformática e da estatística. De fato, eu acho que eu sou o único biólogo do meu grupo, né? Então, eu queria começar minha apresentação, né, agradecendo muito a Fernanda Beretti e também a professora Cássira por ter me convidado aqui a falar de algumas das coisas que temos feito. Eu vou falar especialmente sobre um dos projetos bom, um dos trabalhos que foi recentemente publicado e no qual o meu trabalho atual, um dos projetos do meu trabalho atual são baseados, né? Então, peraí, vou botar a apresentação tela cheia, beleza. Eu espero que todos vocês consigam enxergar, tá? Recomendo tela cheia também, porque tem algumas figuras que igual ficam um pouco pequenininhas, mas enfim, qualquer coisa vocês me param. Então, eu intitulei essa apresentação, né, como construir um cupcake usando dimensão reducional, não, redução dimensional, sorry, informada para caracterizar a arquitetura genética de doenças mediadas pelo sistema imune. Então, se o título é um pouco críptico para vocês agora, é completamente normal, mas eu garanto que no final da apresentação vocês vão entender exatamente o que é cada coisa, né? Deixa eu ver aqui, com a setinha. Isso. Bom, eu vou falar desse trabalho que foi recentemente publicado aqui no início do mês, né? E, claro, não poderia falar desse trabalho sem falar das duas pessoas que fizeram a maior parte do trabalho, né? Que foi antes de eu chegar, que são Oli Warren, que foi o primeiro autor e quem fez a maior parte do trabalho, né? E a Chris Wallace, que é minha chefe atual e que é a mente por trás da ideia, do método que vou apresentar. Porque, claro, cabe dizer que o nosso foco é criar métodos estatísticos para conseguir discernir mais a partir dos dados genéticos que a gente obtém, principalmente de dados de GWAS, nesse caso. Então, tentar extrair informação biológica, ou mais informação biológica a partir desses dados, né? Então, vamos continuar. Ok? Foi. Tá demorando um pouquinho para carregar, mas enfim. Então, para quem não saiba, eu vou começar falando dos GWAS, né? Que provavelmente a maioria de vocês não estão familiarizados, né, com o conceito de GWAS, mas para quem não sabe, é interessante lembrar porque basicamente todo esse trabalho se baseia em informação vinda de GWAS, particularmente estatística sumária, né? Então, o GWAS é uma técnica, um método, né, que começou no início do século, quando barateou bastante o custo de sequenciar massivamente de sequenciação massiva, né, especialmente por chip, né. Então, é um método que na verdade, é hipótesis free, é dizer, que tu não precisa de uma hipótese a priori e, de fato, é um gerador de hipótese, né? E a ideia básica consiste em, vamos sequenciar pessoas que têm, nos casos, né, o traço de interesse, no caso pode ser uma doença, né, e pessoas que não têm. Então, vamos fazer uma varredura genômica, um sequenciamento massivo
desses dois grupos e vamos comparar as frequências desses alelos num grupo e do outro. E dessa forma podemos realizar testes estatísticos SNP by SNP, variante por variante, e ver, por exemplo, que variantes, que alelos são os que estão presentes, por exemplo, no grupo dos casos e não no caso dos controles. E isso vai nos ajudar a tentar identificar quais podem ser as variantes causais para um determinado traço na vascular doença. Isso aqui é a ideia mais básica assim, que eu consigo dar. É muito mais complexo depois do que isso, né? Mas aí, vamos ver se o ponteiro está funcionando. Oh, sim, tá. Beleza. Isso aqui é o Manhattan Plot, né? Para quem não tenha visto, né? Que é a apresentação clássica, né? Então, a gente representa aqui os cromossomos, né? Com as posições dos diferentes SNPs, e a gente coloca o negativo log, o logaritmo decimal negativo dos valores de P. Então, a gente tem por cima de um determinado threshold, que por convênio é 5 por 10 elevado a menos 8, e a gente observa tipicamente essas espécies de torres, né, esses arranha-céus, né, de SNPs que são significativos, né. Geralmente, por causa do desequilíbrio de ligação, eles não aparecem sozinhos, né, eles aparecem com todo essa torrezinha atrás, né. Mas, enfim, então, a partir daqui, a gente pode ir olhar essas variantes, né, e ir atrás, né. Primeiro, a gente pode fazer fine mapping, que é determinar, basicamente, quais são exatamente as variantes causais, e depois a gente pode fazer estudos funcionais, enfim, e outra série de trabalhos em cima disso, né. Bom, como eu disse, essa aqui é a parte mais básica do GWAS, né, mas o GWAS tem também uma série de, vamos dizer, limitações. Não me decidia que se botar limitações, desafios, ok? Porque são coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Na hora de fazer, né? Um dos problemas que eles podem apresentar é que para ter poder estatístico suficiente, a gente precisa de tamanhos de amostra muito grandes. E isso, dependendo... Por quê? Porque como a gente está fazendo centos de milhares de testes estatísticos, né? A gente precisa ajustar por testes múltiplos, né? Então, a gente precisa de um poder estatístico muito grande para conseguir ver alguma coisa. Isso é dado também pelo aumento no tamanho amostral. E isso pode ser um problema, por exemplo, para doenças raras, né? Que simplesmente não existem muitos casos ou suficientes casos para a gente fazer um GWAS, né? Outra coisa também, né, a definição dos fenótipos, né, que parece uma coisa fácil, mas para determinados traços às vezes não é tão simples, né. Também isso, a estratificação populacional pode ser também uma dor de cabeça, porque vamos imaginar que quando a gente coleta as amostras, os controles e os grupos controle e caso, existem outras diferenças dadas por outro tipo de dinâmicas populacionais que não tem nada a ver com a doença que a gente está investigando, que faz com que determinados alelos que não têm nada a ver com a doença apareçam em maior frequência num grupo do que do outro, né? Então, a gente tem que controlar por isso, né? E, bom, como eu disse também, multiple testing. Então, apesar desses problemas, né, desde os primeiros GWAS, lá pelo 2003, têm sido feitos muitos GWAS, agora vou mostrar para vocês, e eles têm sido mais ou menos bem sucedidos, identificando variantes associadas com bastantes traços, né, desde isso, de traços como altura, índice de massa corporal e, enfim, enfermedades e doenças. Se vocês querem saber mais sobre os GWAS em doenças psiquiátricas, eu sugiro vocês contactarem a Diana, a Jennifer, ou, enfim, o povo do professor Clayton. Tá? Inclusive, mando lembranças para eles. Bom, e hoje em dia, o GWAS Catalog, que é um repositório de estatística sumária de GWAS, né, contém até um par de dias atrás, quase 4.800 datasets, né? A imensa maioria de populações europeias, né? Que é uma coisa que, com o tempo, estão tentando democratizar, né? Porque, enfim, isso tem outra série de problemas associados, né? Que caem um pouco fora do escopo. Mas, enfim. Sim, deixa eu ver. Não podia falar do GWAS, né? Sem mostrar essa imagem
clássica, né, do GWAS, para vocês terem uma ideia, isso aí são cromossomos, né, os 23 pares de cromossomos, né, e cada pontinho, digamos, seria uma associação, né, então eles estão por cores, eu não me lembro exatamente do que significava cada cor, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de associações que já foram achadas através de GWAS, né. Bom, muito bem. Então, eu vou focar nas doenças mediadas por sistema imune, como eu falei, que é o foco do meu laboratório e no qual a gente desenvolve os métodos principais, né? E elas têm uma coisa que foi observada faz bastante tempo, que é que existe uma espécie de desculpa. Existe a observação de que muitas vezes as doenças mediadas pelo sistema imune aparecem diferentes doenças em famílias, inclusive no mesmo indivíduo, o que sugere que é possível que a suscetibilidade para as diferentes doenças mediadas pelo sistema imune seja compartilhada, né? Então, eu peguei essas peças de quebra-cabeça, né? Então, tipo, entre 4 e 9% das pessoas com diabetes tipo 1 também têm doença celíaca, o que poderia sugerir de que existe parte da arquitetura genética dessas doenças que poderia ser compartilhada, né? Então, a ideia é, vamos tentar descobrir quais são os padrões, né, de risco entre as diferentes doenças que são compartilhadas, né? E isso pode ter uma série de vantagens, né? Por exemplo, a questão de therapeutic repurposing, não? Se temos um medicamento que está funcionando bem e a gente conhece qual que é o mecanismo, e a gente descobre que esse mesmo mecanismo também funciona nessa outra doença, de repente podemos usar os medicamentos de uma para outra, enfim. Obviamente é mais complexo do que isso, mas vocês entendem, né? Também o mesmo acontece, por exemplo, para efeitos adversos, né? Contraindicações e tal, né? E também é importante pelo ponto de vista de que podemos usar informação de doenças que são mais comuns para doenças que não são tão comuns, né? E que, por exemplo, não, os GWAS delas não são tão poderosos, né? Não tem tanto poder, né? Tá, então, basicamente, vamos imaginar que temos aí os Manhattan Plots, né? Então, na hora de investigar essa suscetibilidade compartilhada, basicamente alinhamos os Manhattan Plots, vemos quais são as variantes possivelmente causais, né, que aparecem, né? Então, por cima de um certo umbral, né, um certo limiar, conseguimos encontrar, conseguimos determinar quais podem ser as que são compartilhadas, tá? Então, vamos ver. Então, essa ideia já foi realizada lá no ano 2008. Deborah Smith e colegas, né, publicaram esse paper na New England Journal of Medicine, no qual eles analisaram os SNPs que eram compartilhados, não compartilhados, né, entre a diabetes tipo 1 e a doença celíaca, que, como falei antes, eles vêm sendo observados que têm um padrão comum, né? Então, basicamente, o que temos no eixo X aqui são SNPs selecionados, né, significativos, e aqui temos o odds ratio, né? Então, aqui significa que não aumenta, bom, quanto mais diferente do 1, né, que seria não faz nada, né? Para cima seria risco, para baixo seria proteção, né? Então, aqui observamos várias coisas interessantes, né? Deixa eu ver assim. Aqui vemos, por exemplo, bom, fora que temos algumas variantes que têm efeitos comuns, né? Por exemplo, esse aqui aumenta o risco, e esse aqui protege, né? Temos algumas variantes que têm efeitos opostos, né? Protege para um, mas aumenta o risco para outro, tá? E
E depois também vemos algumas variantes que elas são, de repente, são significativas, né? São diferentes desse 1, só para 1, né? Então, por exemplo, aqui o vermelho é o diabetes tipo 1, e vemos que faz diferença, os alelos dessas variantes fazem diferença para uma doença, mas não para doença celíaca, né? E a mesma coisa acontece o contrário. Então, aqui o interessante seria se perguntar, né? Será que... Porque aqui a gente está olhando só duas doenças, né? Será que esses sítios que são para uma e não... Será que eles têm um efeito também compartilhado com outras doenças, né? Então, essa é a base da ideia desse trabalho, né? Então, deixa eu ver aqui. Sim, até agora não existe, por uma série de questões, não existia muitos métodos que comparassem mais de duas doenças, né? Porque no final tu está comparando dois SNPs, dois SNPs não, desculpa, os SNPs ao longo de duas doenças, aí é fácil, mas o que acontece se tu pega mais, né? Aí tu vai ter um problema, entre outros, tu vai ter um problema de dimensionalidade, né? Porque vão ser mais de duas dimensões para comparar, né? Mas, enfim, aí o que a gente fez? A gente escolheu 13 doenças mediadas pelo sistema imune, para as quais tinha GWAS com suficiente poder, mais de 6.000 casos em cada uma delas. E que mais? E também que tivessem um número suficiente de SNPs sequenciados em comum, né? Porque, claro, quantas mais doenças tu tiver, quantas mais datasets tu tiver, obviamente o número de SNPs que aparecem em todos esses datasets vai cair. Então, aqui a gente procurou achar um equilíbrio. E também doenças que a gente sabe que são relativamente relacionadas entre elas na clínica. Então, deixa eu ver. Então, isso aqui é a mesma ideia que eu apresentei antes, né? Aqui a gente tem um SNP só, tá? E aqui estão essas são as doenças, né? Então, por exemplo, esse é um SNP clássico, né? E o que acontece? O que a gente vê aqui, por exemplo, bom, isso aqui é o odds ratio, mas é o log odds ratio, também chamado beta, que no caso o zero seria, não faz diferença, né? Mais do que zero, o alelo G aumenta o risco, menos de zero é o alelo A. E é muito interessante esse SNP, porque ele tem um comportamento, digamos, dual, né? Se tu tem um alelo, tu tem um alelo G, né? Tu tem um risco aumentado para determinadas doenças, diabetes tipo 1, artrite reumatoide e lúpus, né? Mas se tu tiver outro, tu tem um risco incrementado para a doença de Crohn, né? Então, isso aqui é outra forma de representar isso mesmo que temos aqui, né? Mas isso para um SNP só. Tá. Então, tá, desculpa, tá demorando. Às vezes, quando troco de slide, ele fica branco por um momento. Tá, então vamos estender isso para todos os SNPs em comum que temos entre todas essas doenças, né? Então, a gente vai ter uma matriz gigante com esses números, né? Com esses com os beta, né? Ou logos ratio, para cada um dos SNPs para cada uma das doenças, tá? Aí a gente tá com um problema, né? Porque, tipo, no final acabamos tendo essa matriz enorme, né? E isto para analisar pode ser desafiador, né? É muito mais complicado do que simplesmente duas doenças e comparar SNP a SNP, né? Isso aqui protege, isso aqui... Não, agora temos um que protege para uma, mas é que esse outro SNP provoca esse tal e aqui não faz nada, enfim, bom, é um pouco mais complicado. Felizmente, graças a estatística, né? Temos jeitos de reduzir o problema da dimensionalidade, né? E a abordagem clássica, né? Que os estudos devem conhecer é o PCA, né? Análise de componentes principais, que, bom, vocês todos já devem conhecer, né? Então, tipo, vou ser bem breve, é uma ferramenta de redução dimensional que
a partir dos dados, ele te fornece os que chamam componentes principais, que são eixos que explicam a variança. Tá? Então, a Silvia vai me matar aqui. Eu devia ter preparado a frasezinha. Mas, basicamente, tu consegue pegar a informação que é mais relevante dentro do dataset, a que aglutina a maior parte da variança, e criar um eixo. Para explicar isso melhor, bom, vamos por partes. Essa abordagem tem sido usada bastante para, por exemplo, para fazer sumário da estrutura populacional e também para ajustar efeitos confundidores. O que eu falei antes da estrutura populacional, quando a gente faz o GWAS, a gente consegue, no modelo linear, ajustar pela estrutura que a gente sabe que poderia existir na população. Tá? Bom, um exemplo clássico, e eu que venho da genética de populações, eu acho um exemplo muito bonito, né? É esse aqui, vamos ver se aparece. Isto. Que foi publicado no ano 2008, né? Que basicamente eles pegaram, eles sequenciaram muitos indivíduos da Europa, né? E eles fizeram um PCA, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. E eles se deram conta que, fazendo o componente principal 1 e o componente principal 2, e colocando a estrutura populacional que a gente observa aqui, ela é muito parecida com a geografia, o que faz sentido, né? Indivíduos que são mais próximos geograficamente têm mais chances de se misturar e acabar sendo mais próximos geneticamente, né? Bom, isso aqui é um exemplo que eu acho muito interessante, que não podia deixar de fora, né? Também por causa do PCA que a gente usa nesse método, que a gente, bom, Oli inventou esse término de cupcake, bom, que fez provavelmente um método muito difícil de achar procurando no Google, né? Mas, bom, pelo menos vocês vão ter bastante foto de pastel, de bolinha, né? Uma coisa importante que cabe comentar aqui, tá? É que para fazer esse PCA, a gente deixou de fora o MHC. O amigo Bragatti deve estar bem olhando para essa parte, porque, bom, trabalha com isso, né? Mas a gente deixou de fora o MHC por vários motivos. Primeiro, porque ele tem uma estrutura, bom, ele é extremamente variável, né? E ele tem uma estrutura de desequilíbrio de ligação bem complexa, de forma que é difícil tu analisar usando simplesmente dado de SNP. Tá? Esse é um motivo. E outro motivo é que as doenças, o complexo MHC tem um papel muito, muito, muito importante nas doenças mediadas pelo sistema imune, como vocês podem imaginar, né? Então, o sinal desse locus, do MHC no cromossomo 6, poderia absorver, não, tipo, digamos, poderia eclipsar o resto de sinais. Então, por esses motivos, a gente deixou nessa abordagem o complexo MHC de fora, de forma que a gente consiga enxergar outras partes do genoma que têm uma influência, que não são dentro desse MHC. Tá, então, a gente fez esse PCA e a gente criou o que a gente chama de basis, né? Uma base, que na verdade não é mais do que um espaço multidimensional, no qual se encontra sumarizada, não, resumida, né? A estrutura e as relações genéticas dessas doenças a partir desses dados de GWAS e dos efeitos de cada um daqueles alelos, né? A gente selecionou um número determinado de SNPs, que são os que a gente viu que de forma independente conduziam a maior parte da variança, né? Então, a gente não usou todos os SNPs, a gente fez uma seleção que, se você tiver interesse, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, tá? A gente criou essa base, né? Opa, eu acho que saí. Tá, peraí. Tá. Então, a ideia, uma vez que a gente tem essa metáfora do prisma, né? O que a gente esperaria é que quando a gente projetar
outras doenças, né? Cada doença deve ter um espectro diferente, né? E esse espectro deve ser mais parecido entre doenças que têm uma estrutura genética, uma arquitetura genética, perdão, mais próxima do que doenças que são mais diferentes, né? Basicamente, essa é a ideia. Então, o que a gente fez? Tá, muito bem. A gente já fez o base está aí agora. O que a gente pode fazer? Vamos testar. Como que a gente sabe que isso que a gente fez faz sentido? Tá, vamos pegar datasets independentes, né, que são diferentes desses que a gente usou para criar a base, né, e vamos projetar sobre eles, né, para ver onde é que eles caem, né. Então, felizmente, a gente tem o UK Biobank, que provavelmente vocês conhecem, mas é um banco que contém mais de, aproximadamente meio milhão de britânicos entre 45 e 60 anos, acredito. Yeah. Então, eles fizeram um sequenciamento bastante denso, bastante denso, e eles também coletaram informações de muitos tipos, de história médica, de preferências, então tem bastantes dados, né? Então, o professor Neil, ele resolveu, vamos fazer o seguinte, então, vou pegar a informação genética deles e vou pegar toda a informação de todos os traits, né, seja preferência, doenças e tal, e vou fazer um GWAS com tudo, né? Bom, muitos GWAS, né? Então, graças a isso, a gente tem um banco tão grande, né? A gente consegue ter GWAS de cada das nossas doenças de interesse, né? Então, a gente escolheu essas aqui, que eram as que estavam disponíveis, né? E a gente projetou. Então, o que acontece? Se a nossa abordagem está certa, né? Essas doenças deveriam clusterizar, né? Deveriam ser mais parecidas cada uma com um traço que aparece, tipo, com a doença que aparece no basis, né? Então, vamos ver. E aí a gente fez isso, né? E, peraí. E, não deu certo, né? No começo parece que não deu certo, né? Aí a gente vê que todas as de UK Biobank ficaram juntinhas e todas que as do Basis, as da base ficaram espalhadas por aí, né? Então, não é uma coisa muito boa, porém, eu devo dizer que a gente já esperava isso, né? E é porque, claro, isso acontece por vários motivos, né? Mas o principal é que os dados enfim, a informação condensada nos beta, né, nos tamanhos de efeito dos diferentes SNPs, eles contêm várias coisas. Eles contêm sinal biológico, que é o que a gente está interessado, né? Mas também contém ruído técnico, né? Dependendo do tipo, por exemplo, que pode vir da máquina onde foi feito, né? A qualidade do genotipado, enfim, outras questões também, a variação normal dentro da amostragem e tal, né? Então, quando a gente faz um PCA, essa informação que está contenida nesses números, né, ficam também amplificados, né? Então, de algum jeito, a gente precisa... bom, e também questão de desequilíbrio de ligação, né? As correlações entre as diferentes variantes. Então, a gente precisa de umas lentes, né, para filtrar o sinal do ruído, né? E também lidar com essa questão do desequilíbrio de ligação, né? Porque se a gente tem, de repente, uma variante, que é a variante causal real, vão aparecer muitas, que nem aqui, por exemplo, que não são causais, mas que elas deram um significativo porque elas estavam em desequilíbrio de ligação com essa causal, né? Então, esse aí é um dos problemas que o fine mapping tenta resolver, né? Então, usamos
uma abordagem de fine mapping bayesiano, tá? Que basicamente o que a gente faz é calcular a probabilidade posterior de uma variante numa região específica ser causal para a doença que a gente está investigando, tá? Então, basicamente, o que acontece? Se a gente tem isso para começar, né, e a gente computa a probabilidade posterior e sai, por exemplo, que a gente consegue ter muitas, a imensa maioria das variantes, né, com uma probabilidade posterior muito baixa, próximo de zero, e uma, de repente, assumindo uma variante causal única nesse pedacinho de genoma, tá? Depois, se alguém tiver interesse, eu posso explicar um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho melhor, tá? Mas basicamente o que a gente consegue fazer com isso, a partir dessa probabilidade posterior, a gente faz uma média ao longo de todas as diferentes doenças e a gente computa um peso para esse SNP, tá? E esse peso depois é usado para ajustar os tamanhos do efeito dos diferentes SNPs. Então, a gente vai ter poucos SNPs com seus efeitos e a imensa maioria vai ficar em zero ou muito próximo de zero, tá? Então, a gente fez isso bom, antes e depois, vou dar um pouco de suspense aqui, mas basicamente depois de a gente fazer isso, a gente conseguiu uns resultados bem melhores, né? Então, aqui temos que o asma vai com asma, ou artrite reumatoide com a sua e tal, enfim. E a gente conseguiu melhorar bastante esse problema que a gente tinha, né? Tudo bem. Então, agora, a gente já sabe que a base funciona, que o método tá ok. Então, vamos projetar mais coisa, né? Ver o que a gente encontra. Né? Porque, obviamente, a gente não quer ficar só nessas 13 doenças, né? A gente quer saber o que essa base consegue nos dizer sobre outras doenças, né? Então, a gente baixou muitos datasets e, de fato, parte do meu trabalho expandindo esse projeto consistiu, durante uma boa parte, em baixar muitos mais datasets, né? Mas, antes de eu chegar, eles baixaram 272 do UK Biobank, bom, outros de câncer e tal. E, interessantemente, ou mais especificamente, a gente conseguiu também GWAS de diferentes tipos de doenças que tiveram GWAS feito para diferentes subtipos clínicos, né? Então, temos aqui a neuromielitis óptica, tá? que tem várias formas, né? Então, tem IgG negativo e IgG imunoglobulina G positiva, né? A artrite idiopática juvenil, que também tem vários tipos, né? A granulomatose eosinófila com poliangiitis, que não sei como se diz em português, eu peço desculpas também para a professora Lavin. Bom, miastenia gravis e também o ANCA-associated vasculitis, não? Que é um tipo de vasculite, tá? E uma das coisas, um dos objetivos desse projeto também era tentar fazer um método que permitisse extrair informação de doenças raras, né? Então, a gente incluiu também GWAS que tinham um tamanho amostral bem pequeno, tipo 83. Tem outros 132, 132, mas bem pequeno. Bom, então a gente fez isso e de todos eles, o que essa figura representa, tá? O teste que a gente fez, né? Bom, na hora de construir, deixa eu só explicar isso também. Na hora de construir a base, a gente incluiu também um controle, que basicamente é como uma doença extra, só que todos os efeitos estão a zero, tá? E desse jeito a gente consegue testar se uma doença é significativamente, se um dataset tem o poder suficiente, né? Se é diferente
se tem um sinal que é significativamente diferente de zero, né, desse controle. Então, a gente usou o ajuste pelo método Benjamin e Hockfer e a gente colocou 1% de false discovery rate. Tá? Então, aqui temos o false discovery rate com o threshold para significância, né? E aqui o número de casos. Então, o que a gente observa é que as doenças que deram significativas, que foram bem poucas, né? De todas aquelas 200 e, bom, 300 e tantas, né? Do UK Biobank, apenas, bom, 30 no total, mas do UK Biobank foram 27, né? Foram significativas, então, bem poucas, tá? E dessas que foram significativas, a maioria dessas aqui foram IMDs, né? O sea, são enfermedades, doenças mediadas pelo sistema imune, né? Que aparecem em amarelo, comparado com doenças ou traços não mediados pelo sistema imune. O que significa que realmente a nossa base consegue capturar especialmente doenças relacionadas com o sistema imune. Né? Então, o que significa que a gente está pelo bom caminho. Tá, o que mais temos aqui? Tá, a gente fez também clusterização, né? E para aquelas doenças que tiveram uma diferença de zero significativa, né? Por baixo de FDR 1%, né? E a gente observa uma certa estrutura, né? Então, observamos 4 grandes clusters, né? O primeiro deles contém principalmente doenças que a gente sabe que são fundamentalmente autoimunes, tá? Eu vou explicar um pouco melhor a diferença depois, tá? O cluster número 4 são doenças mediadas pelo sistema imune, mas que tem um componente mais de inflamação, né? E fora outros 2 clusters que basicamente tem EGPA, granulomatose com polangitis, né? E também IBD, não? Irritable Bowel Syndrome, não? Que inclui doença de Crohn e colitis ulcerativa. Bom, uma coisa boa daqui é que a gente vê que os diferentes subtipos, a maioria, né? Por exemplo, o IGPA, né? O artrite idiopática juvenil, eles agrupam juntos, que é o que caberia esperar para a maioria de doenças, né? Porém, a gente observa várias exceções, tá? Uma delas é a vasculite, né? Que tem 2 tipos, né? Uma que é a amiloperoxidase positiva e a proteína C3 positiva, que já no ano 2012 já tinha sido identificado diferenças genéticas entre os 2 subtipos clínicos, né? Que antes se achava que era mais parecidos, né? Do ponto de vista da clínica, elas eram mais próximas, mas vendo a genética, foi descoberto que realmente elas têm uma arquitetura genética mais diferenciada, né? Então, eles aparecem aqui nos diferentes clusters, um aparece no 1 e outro no 4. Então, foi uma observação interessante. Mesma coisa acontece também para a neuromielitis óptica, IgG positiva e IgG negativa, que também por um tempo era considerado que era como tudo a mesma coisa, mas com o tempo foi sendo observado que realmente existe uma diferença nos diferentes subtipos, né? Uma diferença na arquitetura genética, né? Nos fatores de risco. Então, essa aqui, a negativa, por exemplo, aparece mais próxima da esclerose múltiple e a positiva com lupus, né? Bom, muito bem. Até agora a gente viu, não, the big picture. Mas, claro, a gente quer observar também o que acontece com os componentes individuais, né? Porque não podemos esquecer que isso aqui é uma análise de componentes principais. Então, cada um dos componentes
pode nos dar uma certa informação sobre que pode ter uma tradução biológica, né? Então, vendo, a gente fez esses delta plots, tá? Que basicamente, isso aqui é o que eu expliquei antes, né? Das diferenças nessa função de beta, que são os componentes principais. E aqui eu estou apresentando, bom, aqui a gente vê que tem um eixo que separa. E esse eixo, no caso do 1, parece que tem uma tradução biológica, né, entre doenças que são fundamentalmente inflamatórias, né, como parece, por exemplo, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, né, e essa parte, e do outro lado temos as doenças mais autoimunes, né, que envolvem geração de autoanticorpos, né. Então, uma das coisas que a gente fez, a gente deu essa lista de doenças para um especialista em clínica, né? E pedimos pediram, eles antes de chegar aqui, né? Para esse especialista classificar essas doenças entre mais inflamatórias e mais autoimunes, né? E não mostramos essa informação, claro, né? Mas a gente observa uma sobreposição bem interessante, né? Então, parece que o que caracteriza essas doenças digamos, mais força, com maior sinal, é precisamente esse eixo inflamatório versus autoimune, né? Que isso foi, essa classificação entre autoinflamatório e autoimune já foi proposta faz muito tempo, no ano 2006, por McGonigal e McDermott, tá? E bom, isso tem sido discutido na área por um bom tempo, mas a gente parece que está aqui confirmando também, mais uma vez, que essa classificação faz sentido, né? Então, o que acontece? Uma vez que a gente sai dessas tão óbvias observações, né? As diferenças vão ficando mais difíceis de interpretar. Então, o que a gente fez? Baixamos mais dados de GWAS, mas dessa vez de células do sistema imune, né? Então, níveis, né? Contagens de células autoimunes, concentrações de citoquinas, né? Que a gente também sabe que tem uma relação biológica direta com as doenças autoimunes, tá? E também as contagens de outras células do sangue, né? Não apenas do sistema imune, tá? E a gente projetou e tipo, tá, vamos ver como eles caem em cada um dos comandos principais, tá? Então, de todas o que a gente projetou, interessantemente, das citoquinas, por exemplo, elas só o MIG e o IP10, que são quimoatrativos das células T, tá? E que são também ligandos do regulador del tráfico de leucócitos, tá? Só eles dão um significativo, um sinal diferente de zero, tá? E elas apareceram no mesmo lado, pelo qual poderíamos dizer que existe uma certa associação entre os níveis dessas citoquinas e as diferentes doenças, né? Pelo menos a priori. Com uma série de doenças, por exemplo, a artrite idiopática juvenil, GIA, miastenia gravis e doença de Crohn, diabetes e tal, né? Então, a gente já sabe, pela literatura, né, que as duas estão envolvidas em autoimunidade, né, e que o IPD está upregulated em miastenia gravis e em diabetes tipo 1, o que é legal, porque a gente está observando uma coisa que a gente sabe, né?
y que también tiene envolvimiento en lupus y en espondilitis anquilosante, tá? E outra coisa interessante foi também achar que no 13, isso aqui tem um erro, isso aqui deveria ser PS13, mas enfim, me passou. Mas isso aqui é o match principal 13, o último. A gente observa uma coisa bem clara, uma associação bem clara com a contagem de eosinófilos, tá? Que, como vocês sabem, espera aqui, não, isso aqui está errado, inflamatório citoquins. Não, isso são células, tá? Que tem, são cytokine releasing, são células que liberam citoquinas pro-inflamatórias, tá? Isso aqui, me passo, esse slide eu tomara que eu tenha botado todos os erros aqui só, mas enfim. Mas tipo, já os eosinófilos, eles têm um papel bem conhecido, né, em doenças atópicas, né, entre o asma, né, e outras doenças autoimunes como a artrite reumatoide, né. E uma coisa interessante que a gente observa aqui é que tem uma associação muito forte, né, com EGPA, que como a gente já viu, né, é eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, que é uma forma eosinofílica de la vasculitis asociada a ANCA, ¿no? Então como que faz bastante sentido, né? Fora que temos a asociação com algumas formas de GAE também, não? E com espondilite anquilosante, tá? Então, para terminar, eu não sei, eu acho que já, não sei se já passei do tempo, eu acho que, quase, tá certinho, mas já estou terminando, tá? Bom, desenvolvemos um novo método estatístico para digamos, fazer um sumário dos eixos de risco genético compartilhado em diferentes doenças mediadas pelo sistema imune clinicamente relacionadas a partir simplesmente de dados de estatística sumária de GWAS. Então, a gente forneceu uma paisagem geral da estrutura genética dessas doenças, né? E conseguimos também aplicar isto para doenças mais raras, né? Com Ns pequenos, né? E também salientamos que os diferentes componentes podem ser caracterizados biologicamente. E parte do meu trabalho aqui por aumentar o número de datasets, também criar novas bases usando outro tipo de traits, não? Por exemplo, células sanguíneas, né? Citoquinas e tal, e caracterizar biologicamente cada um desses componentes, que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras, né? Mas, enfim, já estamos dando alguns passos nesse sentido. Tá? Deixa eu ver. Tá. Bom, então vocês sabem, esse método é chamado Cupcake, e felizmente, se vocês quiserem usar com os dados de vocês, inclusive vocês podem criar as próprias bases de vocês, usando, sei lá, posso imaginar, por exemplo, usando GWAS de doença psiquiátrica, por exemplo, dando algumas ideias. Tem um pacote no R que está, por enquanto, em GitHub, e provavelmente daqui a não muito em CRAN, porque estamos agora em processo de submissão. Obviamente, como todo NR é gratuito, né? E, bom, vocês podem baixar usando essas linhas de código. E também vocês podem visitar esse site que o Oli criou, onde tem uma introdução detalhada, né? Junto com o que vocês podem encontrar no paper, e tutoriais de passo a passo como ir fazendo e como projetar datasets externos, né? Mas se isso for muito complicado, eu criei também de IMD Basis App, que é basicamente uma Shiny App que permite, que já contém a base que eu mostrei para vocês, e vocês conseguem chegar com os dados de vocês de estatística sumária de GWAS, espero, e vocês conseguem projetar e ver como que o traço de vocês, a doença de vocês,
se comporta, né, dentro desse espaço multidimensional. Então, vocês podem ver, plotar qualquer um dos componentes principais, vocês podem subir os dados de vocês, vocês podem pegar um de GWAS Catalog e subir, de repente você tem que preparar um pouquinho, mas enfim. E também vocês podem baixar os plots, tá? E não só os plots, mas também a tabela, né? A gente dá também uma tabela detalhada com um sumário dos dados que vocês subiram dentro dessa tese, né? E, obviamente, também tem tutorial e tem, enfim, informação que eu escrevi da forma mais detalhada possível, né? Então, com isso, bom, vocês podem acessar aqui, não? shiniapps.io/imdbasisApp. Posso escrever depois no chat, se vocês quiserem, no WhatsApp. E, bom, e com isso eu vou terminando. Tem muita gente aos quais agradecer, né? Todos aqueles que forneceram dados, todos os pacientes que participaram dos consórcios de dados. Também é muito importante, mais nesses dias, né? Os pesquisadores que compartilham a estatística sumária, porque não é todo mundo que compartilha. E graças a eles que a gente pode fazer o nosso trabalho, né? A gente não produz dados, a gente simplesmente aproveita os dados dos outros e a gente escreve artigos com isso. Bom, aplicando os métodos, né? E, bom, as duas pessoas mais importantes desse trabalho são Chris Wallace e Oli Burren, pelo que eu falei antes, né? E, bom, e além de Lee Wong, James Lee e Paul Kirk, que colaboraram também nesse trabalho, e o Wellcome Trust, que é o nosso CNPq particular aqui na Inglaterra, né? Então, eu acho que é isso. Com isso, eu fico feliz de responder as perguntas e agradeço a presença. Professor Clayton, tem que abrir o microfone. Para abrir o microfone, tu tem que desativar e ativar novamente, tá bom? Desativa o áudio e daí ativa novamente. Não estou te ouvindo, Clayton. Ele só está com o áudio ativado. Ele vai realizar a troca. Agora sim, acho que agora deu. Não. Saiu. Vamos ver se o professor vai retornar. Uma ótima apresentação, Guilherme. Obrigado. Eu deixei um monte de coisa de fora, bem porque eu resolvi não botar demasiada coisa, né? Ou também porque eu posso ter esquecido, né? Mas enfim, você se tiver interesse no assunto e quiser aprofundar, o paper foi publicado há pouco na Journal of Medicine, né? Então, vocês podem consultar também. Acesso livre, né? Então, bom, agradeço que estão vindo pelo bate-papo. Eu agradeço muito vocês de ter vindo me presentear com a presença de vocês. E é muito bom ver velhos conhecidos, né? Só de nome, no caso. Assim como gente nova, né? Professor Clayton agora está com o microfone ativo, mas ele está no mudo. Agora sim. Agora sim. está. Oi, Clayton, tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Muito obrigado por estar aí. Nós estamos em meio a uma hecatombe aqui, porque quem não está com problemas elétricos está com problemas de conexão. Estou sabendo. Então, foram todas as confusões possíveis, né? Então, as professoras Lavínia e Fernanda Beretta estavam sem possibilidade de conectar. Eu tive problemas durante agora, né? Tinha tentado com o celular, mas agora voltei a conseguir com o computador. Mas deu para assistir, foi maravilhoso e a primeira coisa é ver, né, quem está conseguindo assistir, se tem perguntas, né? Acho que já tinham aberto para as perguntas, né? Mas o pessoal pode tentar falar ou colocar no chat, né? Como a Cid já está digitando agora,
né? Tu consegue ler o chat também, Guilherme? Sim, eu tô acompanhando Perfeito. aqui. Consigo assistir, sim. Consigo. Ahn, o gráfico de interpretação dos coeficientes. Ah, qual deles? É que tem... Ah, dos, dos componentes principais. Tá, então o que a gente fez, Cydia, foi um teste estatístico, basicamente, bom, foi um Q quadrado é, da distância das diferentes, digamos, do índice, bom, não é o índice a palavra, né? Tá. Mas, digamos, a distância de determinada doença na projeção, né, nesse componente principal, de um controle, que seria uma simulação de um GWAS nulo, que não tem associação nenhuma. Tá? Então, a gente fez um Q quadrado para cada uma dessas projeções, comparado com a hipótese nula de zero. Tá? Então, aí aparece a média, né, e os intervalos de confiança, que são as linhas que aparecem, né? Então, claro, aquelas que tem, por exemplo, aqui, né, a sobreposição com a com zero, né, obviamente não são significativas, né? Tem algumas aqui que acredito eu que também não ficaram significativas, né? Mas Mas é isso, digamos, é significativamente diferente da projeção que teria, tipo, de um zero, tá? Talvez estou explicando muito mal, mas enfim. Não, a gente está usando como dado de input, tá? A gente está usando os beta, né? Que é o logs odds ratio. Então, a gente não está realmente comparando entre casos e controles. A gente já tem a estatística sumária, né, que nesse caso é o beta. Então, a gente usa esse beta para projetar. E a gente inclui entre os traços que a gente usou para bases, né, como seria um GWAS que realmente não deu significativo para nada, né, que tipo, os P's e tudo tipo, ficou zero. Então, a gente compara a projeção, né, com esse zero, né? Não sei se deu para entender. Alguém, eu acho que é da Cid, então, respondida. Não sei se alguém tem mais alguma questão. A Fernanda de volta. A professora Cídia vai realizar outra pergunta ali, ela falou. Perfeito. Oi, Guilherme e Clayton. Voltei aqui enquanto a Cídia faz a pergunta. Desculpa, só agora faltou luz, internet, tudo, não consegui acessar. Não tem problema, a gente entende perfeitamente. Mas depois eu vou assistir a gravação, então. Isso é bom. Essa vai ser uma gravação muito importante. Foi um excelente seminário. E já está ali a pergunta. Olha, isso aí tem uma resposta, deixa eu... Basicamente, os diferentes tamanhos amostrais, né, eles vão ter uma consequência, tá, que vai ser traduzir em diferentes erros estándar, né, erros padrão associados ao tamanho do efeito, né? Então, a gente caberia esperar, por exemplo, que quando tu tem diferente, tipo, se tu tem um GWAS pequeno, tu vai ter provavelmente os tamanhos de efeito com
o cerro muito grande, tá? E quanto maior tu tiver tamanho amostral, tu esperaria que esses erros sejam menores, tá? Então, o que a gente fez, a gente harmonizou, tá? A gente fez para ajustar essas diferenças, né? De forma que, digamos, a variança do beta para todas as doenças fosse a mesma, para a gente conseguir comparar. Então, fazendo isso, a gente resolve essa questão. Igualmente, para mais detalhes, eu vou te encaminhar o paper onde está explicado direitinho, mas eu não quero falar nenhuma bobagem, então, se tu quiser aprofundar mais em como isso foi feito, representou uma variância total. Mas assim, quantas? Não estou lembrado, sim, já. Claro, obviamente o componente principal 1 é o que mais variança representa, né? Seguido 2, 3, 4, 5, assim por diante, né? Mas eu não consigo lembrar agora. Desculpa, não consigo lembrar quanto da variança total ele representa. Eu sei que isso é bem típico de ser apresentado, mas agora não estou lembrado. Acho que o professor está fazendo outra pergunta. Sim. Tá. Obrigado, Cídia. Muito obrigado por assistir. Eu fico muito lisonjeado. Te parece, Guilherme, uma perguntinha aí, enquanto o pessoal coloca mais alguma no chat. Existe alguma perspectiva futura de integrar esses achados, né, com achados de expressão, por exemplo, achados de TWOS ou achados de IWOS, aí envolvendo regiões genômicas e não alelos específicos, né? Sim, isso de fato a Chris tem feito de projetar dados disso de EQTLs e tal, só que a gente ainda tem essa parte do trabalho em andamento, né? A gente está explorando várias vias, incluindo isso, incluindo fazer outras bases, né? E projetar outro tipo de dado, né? Inclusive uma das minhas colegas, né? Bom, do grupo e tal, publicou recentemente um método relacionado com TWAS, né? Então, eu acho que sim, que a gente vai, no futuro próximo, integrar esses diferentes tipos de dados, só que até agora não temos assim nada fechado. Mas enquanto isso é bom, porque o que está acontecendo é que os tamanhos amostrais estão aumentando e mais dados populacionais, né, de outros grupos de origens geográficas vão aparecendo, permitindo a gente ter um refinamento daquela parte que tu falou, né, que é o que tem que ser depurado, né? Isso está melhorando lentamente, mas na medida do possível as coisas vão, os potenciais de análises maravilhosas como essa que tu está fazendo estão ficando cada vez maiores, né? Sim, e uma das coisas que a gente estava querendo fazer também é ampliar a abordagem para poder ser usado também com dados de outras origens populacionais, né? Pois é. Que estão subrepresentadas, né, comparado com os GWAS europeu, né? Então, eu coletei muito dado de GWAS não europeu, que eu tive que ir atrás e tipo escrever para os autores também, porque nem sempre desaparecem, né? E é isso, e a ideia é integrar também esses dados para também fornecer esse benefício também, né? Que provavelmente tu tem várias amostras dos Estados Unidos nos bancos que tu está trabalhando,
ou não? Fala de novo, desculpa. Acredito que tu tenha várias amostras de origem aí dos Estados Unidos, certo? Sim. E acabam entrando como europeu sem ser, né? Claro, então o que acontece? Tem alguns casos, tá? Bom, no caso dos Estados Unidos, eu acredito que até não é uma coisa tão complicada, porque geralmente nos Estados Unidos, como tu tem uma distinção muito clara, porque teve pouca miscigenação, tu tem os europeus, os afro-americanos, e depois tem isso, latinos ou asiático-americanos, né? E nesse caso, muitas vezes, quando tu vai ver um paper de UAS, elas especificam, foi feito em caucasianos, que eu não gosto nada desse termo, mas tipo, para nos entender, em caucasianos na Califórnia, de repente, sabe? Ou tem alguns que dizem, não, especificamente afro-americanos. Então, geralmente eu não tenho achado muito essa confusão. Tem alguns que dizem, será quantas pessoas nos Estados Unidos? Então aí vai saber. Mas na maioria eles especificam se são europeus ou se são afro-americanos, porque eles têm também toda essa problemática, né, de questão farmacogenômica e tal, né, de que muitas vezes medicamentos que são apropriados para a população europeia, de repente não funcionam tão bem para afro-americanos, né? Enfim, e outra problemática, né? Então... não, com certeza. A professora Cid colocou um belo recado também, né, da importância eu vi. Claro, essa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de conseguir vir para cá, para esse tipo de laboratório, né? Porque eu estou aprendendo muita coisa e mesmo assim eu sinto que ainda falta muito para eu aprender, né? E para eu realmente ter essa confiança, essa soltura com as questões estatísticas, né? Mas enfim, felizmente minha chefa sempre está aberta para me explicar as coisas mais básicas, né? Então estou conseguindo aprender bastante. Mas a Cristal, desculpa só um momento, porque alguém me falou que tinha peraí. A Cristal fez uma pergunta antes, né? Parabéns por presentar seu trabalho. Gostaria de saber onde está hospedada a ferramenta em RShiny. Tá. Ela está num site que é Shiny Apps. Peraí, deixa eu só. Vou copiar o link aqui no chat. Deixa eu ver se eu encontro. É esse aqui. Tá. Rapidinho. É um servidor que acho que pertence ao RStudio, né? No qual tu consegue subir tuas Shiny Apps. Tipo, e é de graça e até um certo tráfego tu consegue ter ela aberta e disponível para todo mundo. Então é bem legal. Caso vocês quiserem usar para outras coisas, fica a dica. Bom, como a gente já passou significativamente do horário, eu acho, né? Eu não sei se a Fernanda concorda comigo. Oi, sim, Clayton, estou escutando aqui. Acho que sim, já passamos, mas acho que todos já interagiram, né? Eu peguei bem o finalzinho, mas acho que as perguntas foram feitas. Eu queria agradecer o Guilhermo pelo convite, pelo ter aceito o convite, né? Eu agradeço o convite. Pode falar. Não, eu ia falar que eu fico muito feliz e muito lisonjeado de estar de novo nesse auditório, mesmo que virtual, né, dessa vez. E eu fico muito feliz tanto de ver os velhos amigos, né, como de ver as caras novas, bom, nesse caso os nomes novos, né. E obviamente isso, lisonjeado por ter me convidado. Então, agradeço. Tá bem. Então, não sei se o Clayton quer falar mais alguma coisa também. Esse é o nosso último seminário do ano. Com isso a gente encerra. Eu acho que funcionou muito bem. A gente teve seminários excelentes, tanto dos convidados, dos pós-docs, das qualificações. Eu acho que funcionou muito bem. Teve uma participação muito grande também de professores e alunos e convidados. Então, estou muito satisfeita com essa atividade. E muito obrigado, então, a presença de todos.
Não sei se o Clayton ainda quer falar alguma coisa, se alguém quer se manifestar, para a gente encerrar essa atividade, então, no ano de 2020, e reiniciaremos em 2021. Eu só vou comentar com o Guilherme e Fernanda que haveria muito mais gente se as condições climáticas e de internet Sim. estivessem favorecendo mais. Então, certamente outras oportunidades existirão, né? Uhum. E Espero. com esse grande amigo e agora colaborador, né? E parceiro de pesquisas na genética, né? E em outra parte do mundo. Isso aí. Agradeço. Realmente, tem muita gente sem internet, tá bem complicado hoje. Então, realmente, concordo com o Clayton. Mas, que bom que conseguimos, né? Agora tem a gravação também, quem perdeu pode assistir. Eu acho que eu vou pedir para o Gabriel até divulgar o link, de repente, porque tem muita gente que eu acho que eu gostaria de ter assistido. Certo? Então tá. Certo. Agradeço Então a tá. presença de todos. Obrigado, Guilherme.